Atos 2, versículos 42 a 47, diz assim a palavra do nosso Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Oremos. Pai amado, Pai bendito, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos essa noite, pela tua graça sobre nós, e peço que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, nesse tema tão importante do partir do pão, nesse sacramento da ceia do Senhor que participaremos daqui a pouco, que o Senhor ministre poderosamente aos nossos corações, na pregação da tua palavra, na participação do sacramento, e em tudo que faremos ainda nessa noite, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar. Irmãos, existem assuntos que são mais polêmicos e assuntos que são menos polêmicos. Por exemplo, política e futebol são assuntos que muitas vezes separam amigos, que geram discussões violentas, problemas graves e, às vezes, até violência, como falei há pouco, no episódio recentemente ocorrido essa semana. Alguns assuntos geram discussões e não é diferente na igreja. Na igreja, tanto a igreja local quanto a igreja denominacional, quanto a igreja histórica, há certos assuntos que geram maiores discussões, maiores debates, outros menos. Por exemplo, um assunto que gera muito debate é a escatologia. Como será a consumação de todas as coisas? Como vai ser a volta de Jesus? Jesus vai voltar em etapas ou vai voltar de uma vez só? Eu creio que ele vai voltar de uma vez só e vai logo estabelecer novos céus e nova terra. Mas há entendimentos diferentes, a gente respeita. Então, como será a vinda de Jesus? Outros assuntos, o batismo. É válido batizar crianças? Normalmente, evangélicos reagem logo, nós reagimos, claro que não, mas há, inclusive entre os protestantes, irmãos fiéis, irmãs fiéis que batizam os seus filhos, como a Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Metodista e outros irmãos que são pedobatistas, embora nós não concordemos, somos credobatistas, cremos que a pessoa tem que entender o Evangelho e responder positivamente para passar pelas águas, nós entendemos que há pessoas que têm um entendimento diferente. Então, há assuntos que geram maior polêmica e maiores dúvidas. E um assunto que gerou muitas dúvidas na história da igreja, mais até no passado do que gera hoje, é a ceia do Senhor. Como celebrar a ceia? Qual é a frequência da ceia? A Bíblia não fala que tem que ser toda semana, que tem que ser a cada encontro, ou uma vez por mês. Alguns entendem que eles celebravam a ceia a cada encontro. Alguns entendem que a cada reunião da igreja havia a celebração da ceia do Senhor, outros entendem diferente. Como ministrar os elementos, como fazer isso? Isso foi assunto de grande polêmica, mas é um assunto que nós precisamos nos debruçar. Recentemente, quando preguei sobre os meios de graça, nos cultos da manhã, falei sobre a ceia do Senhor, e hoje novamente vou falar, pois quando lemos lá em Atos 2,42, eu vou voltar lá para Atos, embora eu tenha feito essa leitura inicial, nós não vamos ficar hoje excepcionalmente no texto da leitura inicial, mas vamos para outro texto. Mas Atos 2,42 fala, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Já falamos sobre a doutrina, já falamos sobre a comunhão, permitindo Deus, semana que vem, sobre as orações, e hoje falarei sobre o partir do pão. Mas o que é esse partir do pão? Alguns entendem que era uma comunhão, uma festa, e possivelmente o contexto da ceia que vamos ver lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios era de uma festa chamada de festa do ágape, ou festa de amor, ou festa da fraternidade, em que as pessoas vinham e comiam e bebiam e participavam de uma grande comunhão e também participavam da ceia. Mas eu acho que isso não faz muito sentido se você pensar que o versículo já fala de comunhão. Fala que perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. E como o partir do pão é encontrado em outros momentos no Novo Testamento se referindo à ceia, eu creio, como muitos estudiosos assim afirmam, que aqui é uma menção à ceia do Senhor, irmãos, ao sacramento que era celebrado já naquela igreja. Então, os irmãos perseveravam na doutrina, perseveravam na comunhão entre eles, perseveravam nas orações, ou seja, na comunhão com Deus, mas também perseveravam no partir do pão.
E é isso que veremos nos devocionais ao longo dessa semana, que tem sido escrito pelos irmãos e irmãs, falando da importância de perseverar no partir do pão, que eu creio que podemos estender um pouco essa ideia para a participação na vida da igreja, no culto. Irmãos, é muito importante participarmos dos cultos, não só porque temos que estar presentes, porque queremos fazer número, ou porque temos que tocar um instrumento, ou participar da escolinha, ou participar do serviço de culto, mas porque isso é vida, isso traz saúde espiritual para nós. Precisamos estar reunidos. A igreja, desde o seu início, caminhou juntos, e precisamos também cultuar ao nosso Deus juntos. Então, essa noite eu quero falar sobre a ceia do Senhor, sobre o partir do pão, que eu creio que aqui em Atos 2,42 faz menção. E para isso eu vou para o texto que preguei recentemente de manhã, quando falei da ceia do Senhor, na série sobre os meios de graça, está em 1 Coríntios 11, esse texto clássico sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. 1 Coríntios 11. Como falei, excepcionalmente hoje não vamos ficar no texto da nossa leitura inicial, mas vamos para esse importante texto. 1 Coríntios 11. Diz assim, o apóstolo Paulo, versículo 2, depois eu vou pular para o versículo 17. 1 Coríntios 11, versículo 2. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. Versículo 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Esse é o texto clássico da ceia do Senhor. Outros textos fazem menção, mas esse é o que o apóstolo Paulo detém mais espaço, mais tempo para falar sobre esse importante sacramento. E eu queria voltar para esse texto, mas antes eu falei que esse tema gerou muita polêmica na história da igreja, especialmente no período da Reforma Protestante, pois os reformadores discordaram da posição da Igreja Católica Romana. Falaram, não, a ceia do Senhor não é bem isso que a Igreja Católica apresenta. Então, se não é isso, é o quê? Imagina se alguém chega para você e fala, ó, isso aí que você pensava não é bem assim. Tá bom, então eu estou errado, não é assim? Como é que você acha que eu devo pensar? E aí muitas discussões aconteceram na história da igreja. E eu quero fazer uma pausa aqui, um momento aqui, escola dominical, para relembrar as 4 principais posições sobre a ceia do Senhor, que apareceram só na época da Reforma, para você ver como isso gera dúvidas e polêmicas. Mas olha, eu vou pedir ajuda agora dos universitários. As 4, literalmente universitários, os 2 estão na universidade. As 4 principais visões da ceia do Senhor são essas: a transubstanciação, que é da Igreja Católica Romana,
a chamada por alguns de consubstanciação, ligada ao Martinho Lutero e ao luteranismo, a ausência real ou memorialismo de Zwinglio e a presença real de Cristo de João Calvino. Eu vou ver cada uma delas bem rapidamente. Se você quiser se dedicar mais a esse assunto, tem um artigo muito bom do reverendo Heber Carlos de Campos, falando sobre a presença real de Cristo na ceia. Vamos ver rapidamente cada um desses tópicos aqui. Primeiro, a transubstanciação, a visão da Igreja Católica Romana. Esse texto aqui, irmãos, é do Concílio de Trento, que foi a principal resposta da Igreja Católica ao protestantismo lá no século XVI. Então, no Concílio de Trento, eles escreveram isso aqui. Isso aqui não é um texto de um protestante falando da igreja, nem meu, nem do pastor que eu mencionei há pouco, Heber Carlos de Campos, mas lá, na seção 13, capítulo 4 do Concílio de Trento, fala assim: pela consagração do pão e do vinho, se efetua a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Esta conversão foi com muito acerto e propriedade chamado pela Igreja Católica de transubstanciação. Então, transubstanciação é um termo que os próprios católicos cunharam. Eles mesmos que colocaram no documento oficial da Igreja Católica do Concílio de Trento, que o pão, após a oração, se transforma no corpo de Cristo e o cálice no seu sangue, literalmente. E qual é a visão de Martinho Lutero? Pode passar. Chamada de consubstanciação. Ele diz o seguinte, isso é um livro também, um documento da Igreja Luterana, livro de Concórdia, fala o seguinte: o pão é a participação do corpo de Cristo, o que significa que todos que recebem o pão abençoado também participam do corpo de Cristo. Portanto, ele certamente não pode estar falando de um comer espiritual, mas de um comer sacramental e oral do corpo de Cristo, do qual ambos, o piedoso e o ímpio, participam. O que ele está dizendo? Está querendo dizer, não é igual aos católicos, mas que há algo material que acontece aqui, que o pão e o vinho não se transformam na carne e no sangue de Jesus, literalmente, mas também não é só o pão e o vinho. O que significa isso? E aí o Heber Campos, o doutor Heber Campos, vai nos ajudar. O pensamento luterano é que o pão permanece com as suas propriedades. O pão continua sendo pão, mas o corpo de Cristo está presente em, com e sob o pão. É um mistério. Como é que é isso? O pão é pão, mas o corpo de Cristo está em, com e sob o pão. Isso é o que alguns costumam chamar de consubstanciação, no que são contestados pelos luteranos radicais. Então, essa é a visão do luteranismo. Não é igual à católica, mas entende que há algo um pouco diferente que acontece ali no momento da ceia. A terceira, ausência real, memorialismo, diz Zwinglio, contrariando o pensamento de Lutero a respeito. O que é ubiquidade? É que o corpo de Cristo pode estar em todo lugar. A gente crê que Cristo está no céu, sentado à destra do Pai, amém? Então, o católico crê que ele está lá, mas que seu corpo está presente em cada lugar em que a ceia, o sacramento é realizado. Ele diz, Zwinglio, que o corpo de Cristo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Há uma boa base bíblica que serve de suporte para o Zwinglio. O que ele está falando? Há uma boa base bíblica para a gente entender que é estranho pensar que o corpo de Cristo está no céu, à destra do Pai, e também está aqui no momento que vamos participar da ceia. Continua o memorialismo. Então, é o quê? Um memorial do sofrimento de Cristo, e não um sacrifício. Então, a ceia, eu não sei se você já participou de uma igreja assim. Uma vez eu fui tocar, muitos anos atrás, com alguns irmãos da freguesia, numa igreja lá em Campo Grande, nada contra o pessoal de Campo Grande, pessoal amado, abençoado, a família da Adriana está lá, mas fui lá tocar, e aí a gente tinha ceia naquele dia, e aí a gente tocou, e a gente estava tocando na hora que ia ter a ceia. Irmãos, quando teve a ceia, foi algo tão breve, tão formal, que eu acabei de participar dos elementos, tipo assim, acabou? É só isso mesmo. Eu estranhei, porque a Nova Vida sempre foi um pouco mais sacramental na celebração da ceia, mas porque aquela igreja, possivelmente, eu tenho quase certeza, tem uma visão memorialista da ceia. A ceia é só um memorial. Jesus estabeleceu isso, segundo esses irmãos, somente para nos lembrar do seu sacrifício. Não tem nenhum valor espiritual, é somente uma memória. Então, os católicos falam que é algo que transforma na carne e no sangue de Jesus. Os luteranos, que não chega a tanto, mas é quase isso, fazendo uma visão bastante simplificada. Já essa galera aqui do memorialismo, não tem nada disso. É só uma memória. A gente come aqui, mas é só para lembrar que Jesus morreu por nós e porque ele mandou que fizesse assim. E a quarta e última visão, que é a qual nós nos identificamos, procede de João Calvino, que disse assim: eu digo que, embora Cristo esteja ausente da terra com respeito à carne, que Jesus não está aqui, isso aqui não vai se transformar na carne de Cristo, ele está lá à destra do Pai, o corpo glorificado. Embora eu digo que Cristo está ausente da terra com respeito à carne, todavia, na ceia do Senhor, nós somos verdadeiramente alimentados de seu corpo e sangue,
e possuindo a secreta virtude do Espírito, desfrutamos da presença de ambos. Então, Calvino defendia que não há o corpo de Jesus aqui, o sangue de Jesus, mas há uma presença por meio do Espírito Santo. Não à toa que Calvino é chamado de teólogo do Espírito Santo, que nos faz participar desse momento não só como um memorial, nem com o corpo de Cristo literalmente. Então, há algo mais. Não é só um memorial, mas também não participamos literalmente do corpo e do sangue de Jesus. Continua. A presença real de Cristo, diz Heber Campos, na ceia, não é uma presença corporal. Jesus não vai aparecer aqui em corpo, nem está nos elementos. Mas é uma presença de relacionamento. Ele disse que nós não mantemos nenhuma outra presença acima da de uma relação. Então, o que vamos participar aqui, Jesus não vai estar com o seu corpo aqui, mas há uma presença relacional, segundo Calvino, que é diferente. Mas quando a gente se reúne para cultuar a Deus não tem a ceia, Jesus se faz presente pelo seu Espírito? Sim. Quando oramos em casa, Jesus se faz presente? Sim. Quando oramos sozinho, quando oramos em família, quando fazemos o culto doméstico, Deus se faz presente pelo seu Espírito? Sim. Mas quando participamos do sacramento, da ceia do Senhor, há uma presença, algo que o Espírito Santo opera, segundo o pensamento do reformador João Calvino, que é diferente. E aí, o último slide que temos aí. Não existe a conversão dos elementos no corpo de Cristo. Nem o corpo de Cristo está com, em e sob os elementos, como acreditam os luteranos. Mas na participação dos elementos há uma comunhão relacional, onde somos elevados à presença de Cristo. Isso é o que cria João Calvino. Obrigado, meus irmãos. Então, 4 visões. A transubstanciação, que nós não concordamos. A consubstanciação, que não se transforma na carne e no sangue, mas há algo diferente que ele opera, que nós também não concordamos. O memorialismo, em que é só uma memória, só estamos lembrando o que Cristo fez por nós, que também nós não concordamos. E a visão calvinista de que há uma presença real de Cristo na ceia, mas não é corpórea. É por meio do Espírito Santo que opera um mistério. Aí é engraçado que a gente vê os reformadores e alguns teólogos reformados, a gente, esse pessoal não crê no Espírito Santo, não crê, mas eles creem muito mais na ação do Espírito Santo do que muitos que dizem crer hoje, pois crê que o Espírito Santo participa aqui de uma forma especial, quando nós participamos desse momento. Não transformando no corpo e no sangue de Jesus, mas há algo diferente que acontece quando, assim como essa noite, nos reunimos ao redor da mesa para participar da ceia. Mas vamos ao texto bíblico. Eu não vou me alongar muito, até porque preguei sobre esse texto recentemente, mas eu queria chamar a atenção para a exortação de Paulo aos Coríntios quanto à ceia, para a recordação de Paulo de como Cristo instituiu a ceia, e para um alerta que Paulo faz. Então, ele faz uma exortação, uma recordação e faz um alerta, que estão aqui, voltando a 1 Coríntios, capítulo 11. Versículo 2, que nós lemos, ele elogia que eles não rejeitavam as tradições. A gente, às vezes, pensa que uma pessoa verdadeiramente espiritual, ela rejeita as tradições. Isso não é sempre verdade. Deus tem tradições válidas que nós devemos observar, e Paulo fala isso no versículo 2, vocês retêm as tradições e eu os elogio por isso. Mas no versículo 17 ele já fala que não os elogia, mas nisso que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Então, primeira coisa, uma exortação, até o versículo 22, olha o que ele diz, porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja existem divisões entre vocês, e eu em parte acredito que isso é verdade, e até necessário para que haja partido entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos. Olha que curioso, Paulo não tinha problema de ter alguns problemas na igreja, porque entendia que assim os aprovados eram revelados, mas ele fala, havia divisão, não pode participar da ceia tendo divisão na igreja. Isso Paulo está falando desde o capítulo, do início da carta, versículo 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, como nós estamos aqui essa noite, estamos reunidos no mesmo lugar. Por isso que nós entendemos também que a ceia não pode ser celebrada online, a ceia tem que ser participada presencialmente, não a ceia online. Se não podemos nos reunir presencialmente, vamos orar ao Senhor que logo possamos nos reunir novamente para participar da ceia juntos. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Como é que é isso? Na verdade, ali devia ser uma grande festa, que todo mundo trazia comida, igual comunhão de igreja que a gente faz, reunimos, cada um traz alguma coisa, e tinha gente muito abastada em Corinto, que era uma cidade muito rica, de muito comércio, e tinha escravos em Corinto. Então, possivelmente, os ricos vinham com muita comida, com muita bebida, com muito vinho, enchiam a cara, literalmente, bebiam, comiam, e os escravos, que às vezes trabalhavam demais, chegavam mais tarde na igreja, não comiam nada, ficavam com fome, e Paulo fala, isso não é a ceia do Senhor, não é isso que vocês estão fazendo.
Versículo 22. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Então Paulo fala, o que a gente vai fazer agora não é uma refeição comum. Se for para comer, come em casa. Ou a gente vai ter um bolinho ali, um negócio, uma cantina missionária depois. Coma na cantina ao final do culto. O que estamos fazendo aqui não é uma festa para comermos e enchermos, né, a nossa barriga, mas é algo diferente. Não menospreze a igreja de Deus. Isso é muito importante que fala aqui no versículo 22. Ou menosprezam a igreja de Deus. Irmãos, quando a gente se reúne, há algo diferente que Deus opera. Não menospreze isso. Que bom que você está aqui essa noite. Que bom que alguns estiveram aqui pela manhã, estão novamente à noite. Que bom que pessoas têm vindo terça-feira para a nossa reunião de oração. Temos vivido momentos tão preciosos. Que bom que você priorizou estar aqui. Outros não podem estar por motivos válidos e tudo, mas não menospreze a oportunidade de estar reunido com o povo de Deus. Então, a primeira coisa, Paulo faz uma exortação. Isso aí que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, não. Isso aí que vocês estão participando não é a ceia do Senhor. Depois ele faz uma recordação, a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, o que vamos fazer daqui a pouco, ao comer do pão e beber do cálice, nós estamos anunciando que Jesus Cristo morreu e que ele voltará. A ceia tem esse duplo aspecto. Nós estamos lembrando que Jesus morreu e antes da sua morte ele estabeleceu isso. E estamos lembrando que ele vai voltar para nos buscar. Vá comigo em Lucas, capítulo 22. Paulo falou que recebi do Senhor, mas nós também recebemos diretamente do Senhor, nas palavras aqui de Lucas e de outros evangelistas. Lucas 22. Versículo 19. Você vê como é semelhante ao que Paulo revela lá retrata lá em 1 Coríntios 11. Paulo está só repetindo o que Jesus fez naquele momento às portas do seu martírio. Lucas 22, 19. E pegando um pão, tendo dado graças, ele lhes deu, dizendo, vocês vão entender porque eu estou reforçando que Jesus pega o pão e parte. No caminho de Emaús, Jesus faz a mesma coisa, pega o pão, parte. E aí os discípulos o reconhecem, que com ele estavam no caminho de Emaús. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Só uma observação, os católicos vão usar isso para dizer, quando fala isto é o meu corpo literalmente. Isso não pode ser uma figura de linguagem. Jesus está falando que isso é o meu corpo, mas ali não era o corpo de Jesus, ele era um pão. Se Jesus quisesse dar uma parte do seu corpo, perdoe a expressão um pouco agressiva, mas Jesus tinha que dar um pedaço do seu braço. Isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu dedo, isso aqui é o meu outro dedo, isso aqui é a minha orelha. Mas Jesus pega um pão, parte o pão e fala, isto é o meu corpo. Então, discordamos dos católicos ao entenderem que aquilo se transforma de fato no corpo de Cristo, que ele falou, isto é meu corpo. Ele não deu o seu corpo para os apóstolos. Ele partiu o pão e chamou aquilo de corpo. Eu nunca tinha pensado nisso, irmão. Acabei de atentar. Mas não é verdade? Jesus não deu o seu corpo, senão ele tinha que dar a mão, o braço. Ele deu o pão. Então, o pão aponta para algo que remete ao corpo de Cristo. E aí os de Zwinglio, os memorialistas, vão falar, façam em memória de mim. É só em memória, mas Cristo não está falando que é só memória. E aí nós seguimos esse pensamento de entender que é em memória sim, mas que ele se faz presente na hora da ceia, de uma forma especial no meio do seu povo. Versículo 20. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então, quando Jesus estabeleceu aquilo, ele não estava no momento de férias, ele não estava nas ilhas gregas, ele estava às portas de ser traído e sabia que o traidor estava ali, e logo ia sair e entregá-lo aos líderes judeus para que ele fosse morto, crucificado. Mas ele estabeleceu esse sacramento para nos lembrar, para fazermos em memória dele. E Paulo repete praticamente tudo o que Jesus disse. Então, a primeira coisa, Paulo faz uma exortação aos de Corinto. Fala,
que vocês estão fazendo aí não é ceia. Depois ele faz uma recordação do que Jesus fez. E terceiro e último ponto, ele faz um alerta para aqueles irmãos. Voltando lá para 1 Coríntios 11, a partir do versículo 27. Ele diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue de Jesus. Já começa a mostrar que não é uma refeição simples. Se eu comer de qualquer jeito, não tem problema. Não, tem problema. Segundo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem problema sim. Então tem que ser perfeito? Não, senão ninguém participava da ceia. Eu ia falar para os diáconos levarem de novo, guardar lá no gabinete e acabar o culto, ninguém participa. Porque perfeito nenhum de nós é. Mas precisamos reconhecermos-nos pecadores, dependentes da graça de Deus, do perdão de Deus e da devida seriedade ao sacrifício de Jesus por nós. Versículo 28. Que cada um examine a si mesmo. Isso aqui é muito importante na ceia. Por isso que temos frequentemente feito a oração do Pai Nosso, porque ali na oração do Pai Nosso temos uma oportunidade de autoexame, porque nós pedimos perdão assim como perdoamos o outro, pedimos livramento das tentações, pedimos o pão de cada dia, e antes de mais nada, como ouvimos no último jejum, na pregação que o Bruno trouxe para nós, exaltamos a Deus, glorificamos a Ele, louvamos a Ele no início da oração do Pai Nosso. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, versículo 28, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, antes de comer, temos que fazer um autoexame. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. E aí Paulo faz uma revelação muito impactante, muito até gera surpresa, pois ele fala no versículo 30, é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, esses dias, teve um bazar lá no prédio, e aí falaram que tinha uma pizza, e a gente teve... Pessoal, vamos sair para comer uma pizza, mas como é difícil sair com todo mundo, e tinha um bazar e tinha uma pizza, a gente desceu no Play, o Daniel conhece lá o prédio, descemos ali no Play, pedimos uma pizza, aí tinha um empadão, e tinha um folhadinho de banana, aí eu confesso o meu pecado de gula, e saí catando tudo, falei, me dá isso, me dá aquilo, não sei o quê, e levei para casa e comi. Só que, irmãos, eu quase não como mais essas coisas. Eu quase não... Cachorro-quente eu não como, refrigerante eu não bebo há mais de 10 anos, acho que há uns 15 anos que eu não gosto de refrigerante, não, eu nem gosto mais, se eu tomar uma Coca-Cola, vai descer queimando tudo por dentro, vai parecer que eu estou tomando só da cáustica, que a última vez que eu tomei, há muitos anos, eu tive essa sensação. Então, eu não estou acostumado a comer essas coisas. O que eu fiz? Comi o folhadinho de banana, comi o empadão, comi o pedacinho da pizza, não foi nem muito não, né? Minha esposa é testemunha, né? Tudo pequenininho, mas foram 5, né? Mas eram pequenininhos. Tudo bem, o folhado de banana era desse tamaninho, menor do que o pão que a gente vai comer na ceia daqui a pouco, mas foram 5. E aí o empadão era pequenininho também, mas eu comi ele todo. Então, assim, como eu não estou acostumado, irmãos, depois eu fiquei lembrando dessa comida por longas horas, né, me dando aquele incômodo, aquela coisa, que eu não estou acostumado a comer isso. Mas por quê? Porque eu comi algo que não me fez bem. Agora, como comer um pão e tomar um dedinho de suco vai fazer mal? Mesmo que você seja o vegano, que eu não sou, longe disso. Inclusive, se você é vegano, eu queria muito chamar para um churrasco, que eu vou comer a carne toda e você não vai comer nada. A melhor coisa que tem é ter amigos veganos e você marcar um churrasco com eles, né, Bruno? Porque você vai comer a carne toda e deixar o pessoal à vontade para não comer. Mas eu gosto de uma salada e tudo, mas gosto de um bom bife de contrafilé, fraldinha, então é uma delícia. Mas não é esse o ponto. Mas como é que um pãozinho desse e um suco desse vai fazer alguém ficar doente? Só se a gente combinar com os diáconos, Valquir esconde aí, deixa o pão mofar, deixa 3 semanas, ficar bem ruim mesmo para alguém comer e passar mal, deixa o vinho azedar, o suco azedar e fazer muito mal. Como é que Paulo fala isso? Que é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque eu creio, irmãos, que a ceia, ela fala da gente fazer um autoexame, e se a gente não fizer esse autoexame, a gente acaba ficando doente espiritualmente, mas também há algo espiritual que acontece nesse momento. Se não, por que as pessoas ficariam doentes e fracas ao participarem de qualquer maneira desse momento? E aí eu alinho com o pensamento de Calvino, que é algo especial que acontece quando nos reunimos aqui. Então, Paulo faz uma exortação, que vocês estão participando, não é ceia, virou uma bagunça, um bebe, o outro come, um participa com mais, outro com menos. Não é isso que é a ceia do Senhor. Paulo faz uma recordação, olha quem estabeleceu isso foi Jesus, e olha como é que ele fez. Ele partiu o pão, ele orou, ele deu o cálice, falou, façam em memória de mim, no momento mais agudo da sua vida aqui na terra, prestes a ser crucificado. E ele mostra os efeitos da ceia
A ceia não é uma brincadeira, irmãos. Eu não quero que nos tornemos ritualistas, nem formalistas, e começamos a tratar e virar legalistas, mas também não podemos tratar com pouca atenção aquilo que a Bíblia nos chama para tratarmos com a devida atenção. Então, o que vamos participar, irmãos, não é simplesmente, na minha opinião, eu sei que é um assunto polêmico, como falei no início, há diferentes visões, há diferentes formas de servir a ceia. Nós não concordamos com o que a Igreja Católica faz, por exemplo, que somente os sacerdotes, até porque cremos que todos somos sacerdotes, participam do cálice, mas cremos que o pão e o cálice devem ser servidos a todos, inclusive aos líderes, mas a todos. Não entendemos que isso seja conveniente, mas entendemos que há diferentes formas. Há igrejas que servem com vinho mesmo, que falam que o fruto da videira é o vinho, e até ouvi um pastor esses dias falando, mas alguém falou, e se tiver lei seca? Ele falou, vai e passa, se você for multado, fala, pode me multar. Você fala, eu sou religioso, e por isso tomei vinho, mas tu vai tomar uma multa. Então, paga a multa. É a visão daquele pastor um pouco radical aos olhos de alguns. Nós servimos não com vinho, com suco de uva, até porque temos pessoas, por vezes, na congregação que vieram de vício com álcool, e achamos mais prudente, e também não deixa de ser o fruto da videira, que é o que o texto nos fala. Mas há pessoas que servem de um jeito, tem pessoas que usam aquele kit que a gente costuma usar, tem pessoas que cortam o pão antes, tem gente que corta na hora. A Bíblia não fala exatamente como deve ser, mas nos dá sinais. Mas o que é explícito é que nós devemos fazer isso. Quem estabeleceu isso foi Jesus, não foi Paulo, nem foi Apolo, nem foi Pedro, mas foi o próprio Cristo. Devemos fazer isso com reverência. Temos servido a ceia cada semana até para fazermos esse autoexame e voltarmos à mesa do Senhor semanalmente. E certo é, irmãos, que nós vamos participar desse momento, até o Senhor nos levar e até participarmos, como Ele mesmo disse, eu não provarei do fruto da videira até que provarei novos céus e nova terra, algo assim, não estou lembrando o texto exatamente, mas Jesus joga lá para frente. Até Jesus voltar ou até a gente morrer, o que acontecer primeiro, nós continuaremos participando desse sacramento. E devemos o fazer não com religiosidade. É o risco, né? O risco do memorialista é fazer pouco. Isso aqui não tem nada a ver, não. Jesus só falou para a gente não esquecer. E pega o cálice, como eu naquela igreja que toquei, que falei, aí você pega o pão e joga para dentro, o cálice toma de qualquer jeito, acabou, amém, vai, segue o barco. Mas também não virarmos ritualistas, isso aqui virar um ritual, que é você vive toda errada a semana inteira, mas quando é domingo, quando é culto de ceia, que a gente está tendo todo domingo a ceia, mas quando é o domingo, no culto que tem ceia, e você rapidinho, à tarde, passa toda pedindo perdão, faz as suas penitências e vem para a igreja, Senhor, me perdoa que agora tem a ceia, senão o negócio vai ficar ruim para mim, eu vou ficar... Não, a gente tem que viver na presença do Senhor todos os dias. Não sejamos ritualistas nem religiosos, mas também não desvalorizemos esse momento tão especial que o Senhor nos concede. E é isso que nós vamos participar agora, da ceia do Senhor.